Eles já estão retornando. Mas antes de revelar quem possivelmente pode ser as duas testemunhas do Apocalipse de acordo com a crença de muitas pessoas, eu vou te mostrar e apresentar 3 possíveis candidatos. O primeiro é João Batista. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse, na Bíblia é uma profecia sobre o fim dos tempos, no qual Deus designará 2 testemunhas nos últimos dias para advertir a humanidade a se arrepender e voltar para Deus. Esta será uma das últimas oportunidades para que os seres humanos finalmente se arrependam e depositem a sua confiança em Jesus. Porém, essas 2 testemunhas, elas serão superdotadas, elas terão poderes de realizar grandes milagres e maravilhas. Porém, a profecia também diz que nesse tempo o anticristo surgirá e matará as 2 testemunhas. As escrituras afirmam que essas 2 testemunhas serão encontradas mortas em uma praça e que o mundo todo se alegrará com o fato delas terem sido assassinadas. Eu vou chamar a vinheta e eu peço encarecidamente que você fique até o fim desse vídeo, porque o assunto é muito forte e o que eu tenho para falar aqui para vocês é muito sério. Eu volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, sejam bem-vindos ao meu humilde canal. Você que clicou nesse vídeo, meu muito obrigado, Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família. Eu peço que você continue me ajudando a fazer os meus vídeos alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com familiares, com amigos e com pessoas próximas em suas redes sociais e no seu celular. Você me ajuda também deixando o seu like, que é completamente grátis, não te custa nada. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, um novo conteúdo, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E meu povo querido e amado que me assiste, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Ancient, que é uma empresa de produtos naturais, desenvolveu o Cut. É esse emagrecedor natural. Se você quiser emagrecer e perder até 10 quilos em 30 dias, fique até o final desse vídeo, que eu vou te dar a dica de como você adquirir esse produto maravilhoso que está emagrecendo muita gente. 2 pessoas mortas, um crime sendo transmitido ao vivo para todas as tribos, línguas e nações. Poderão ver os corpos das 2 testemunhas sem vida, expostos durante 3 dias e meio, numa praça, sem que ninguém tenha permissão para sepultá-los. Vamos voltar no tempo com a nossa fértil imaginação. Imagina nós há 500 anos atrás lendo essa passagem de Apocalipse. Certamente seria muito ilógico e absurdo para nós entender essa profecia naquele contexto daquela época. Como todas as pessoas do mundo poderiam ver as 2 testemunhas ao mesmo tempo? Como alguém lá na Índia poderia ver o que estaria acontecendo lá em Jerusalém? Mas hoje em dia, isso não parece tão absurdo. Antigamente não existiam telefones, celulares, computadores, vídeos ou até televisão que pudesse facilmente viralizar uma notícia. Mas hoje é algo comum. E assim como acontece com grandes e gigantescos eventos esportivos, como a Copa do Mundo, que todo mundo pode ver os jogos ao mesmo tempo em vários países diferentes, assim será nos últimos dias. Mas o mais interessante desta profecia é que Deus ressuscitará as 2 testemunhas. Você já pensou ou já imaginou isso alguma vez na vida? Imagina os dias de Jesus. Ninguém tinha um celular na mão. Você consegue imaginar se alguém tivesse filmado Jesus morto na cruz e depois ressuscitado? Sem dúvida, eu acredito que muitas pessoas que duvidam de Deus ou são ateus, se converteriam se tornando crentes em questão de segundos. O curioso é que quando essas 2 testemunhas do Apocalipse ressuscitarem dos mortos, todas as estações de rádios, canais de notícias, streamers, youtubers do mundo inteiro estarão falando sobre isso. Será uma tendência em todas as redes sociais, de forma que ninguém poderá negar que Deus é real e que seu Espírito estará em movimento na terra naqueles dias. Mas por que eu digo que João Batista poderia ser uma das 2 testemunhas do Apocalipse? Jesus disse: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, versículo 11. Em outras palavras, Jesus está dizendo
que entre todos os homens e todas as mulheres do mundo, não há ninguém maior do que João Batista. Eu acho que faria bastante sentido, sendo ele o homem mais grandioso na presença de Deus aqui na terra, Deus usasse ele novamente para pregar o arrependimento a todo mundo, a toda criatura, assim como ele fez antes da primeira vinda de Jesus. Eu creio que isso pode acontecer, e por isso que para muitos João Batista seria uma das duas testemunhas. Os estudiosos afirmam que o ministério de João Batista durou apenas 6 meses antes dele ser decapitado. Isso é muito pouco tempo, é uma trajetória extremamente curta. Seria possível então que Deus dissesse a João Batista: aqui está outra oportunidade para que você volte a pregar na terra, já que seu tempo foi curto. Mostre ao mundo a mensagem da fé e prepare o caminho para Jesus mais uma vez. Apocalipse também diz que as duas testemunhas estarão vestidas de saco. Mas por que estarão vestidas assim? Na Bíblia, sempre que um profeta ou uma pessoa se vestia de saco, era entendido como um símbolo, como um sinal de que eles estavam aflitos pelo pecado, que eles estavam quebrantados, ou até mesmo era um sinal de que o juízo de Deus estava se aproximando. Assim, os profetas usaram a roupa de saco como uma forma de dizer: arrependei-vos. E o que nós sabemos sobre a mensagem de João Batista? Nós não sabemos muita coisa, mas com certeza podemos afirmar que ele era um mensageiro do arrependimento. Eu fico imaginando se alguém assistindo esse vídeo, está pensando assim: eu gostaria de ser uma dessas duas testemunhas do Apocalipse. Isso seria um dos maiores privilégios do mundo, pregar o evangelho e profetizar nos últimos tempos e dizer às pessoas: voltem-se para Cristo. Meu irmão e minha irmã que me assiste, se nós nos calarmos, a Bíblia diz que Deus pode fazer com que as pedras clamem e testifiquem dele. Como Deus não usaria um crente igual você, igual eu? Porém, nós temos que lembrar que essas duas testemunhas serão condenadas à morte. E na verdade, aquele que se entrega 100% a Jesus Cristo precisa estar disposto a dar a sua vida por amor a ele, da mesma forma que João Batista fez. João Batista confrontou a figura mais proeminente e poderosa naquele momento, Herodes. E ele disse a Herodes: abandona o teu pecado, porque não era lícito que ele tivesse a mulher que ele tinha como esposa. E João Batista o exortou ao arrependimento. A consequência desse episódio, infelizmente, foi trágica. A sua cabeça foi cortada e levada num prato. Por isso nós devemos pensar 2 vezes se queremos ser essas duas testemunhas do Apocalipse. Seja aqui no Brasil ou em outras regiões e partes do mundo, nós talvez devêssemos nos perguntar: será que eu estou disposto a perder a vida e a cabeça por Jesus? A última profecia do Antigo Testamento diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, versículo 5. Portanto, Deus promete que antes do juízo final, quando derramar toda a sua ira sobre a terra, virá o profeta Elias. E isso gera um problema, porque Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 14, olha o que ele diz sobre João Batista: e se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Você conseguiu enxergar um problema aí? Porque João Batista disse que ele não era o Elias. E por que Jesus disse que João Batista era Elias? Poderia ser para que o povo aceitasse João Batista como Elias, ou seria para compungir o coração do povo judeu. Ou será que Deus, em sua infinita sabedoria, planejou outro evento, outra situação, para que viesse o verdadeiro Elias algum dia? Ou poderia ser como o anjo do Senhor disse, que João Batista estaria operando no mesmo espírito e no mesmo poder que o profeta Elias. Seja qual for a razão, eu não tenho certeza, mas é algo que eu creio. Essa profecia em Malaquias, em minha opinião, ainda não foi cumprida. E nos últimos dias, o verdadeiro Elias poderá aparecer e pregar os juízos do Senhor contra a humanidade. Então, provavelmente, você pode deduzir quem poderá ser o candidato número 2. A segunda opção é justamente Elias. Antes de eu apresentar aqui as evidências do porquê Elias poderia ser um possível proponente das duas testemunhas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você acredita que João Batista poderá ser uma das duas testemunhas? Pausa o vídeo aí, escreva aqui o seu comentário abaixo e dê a sua opinião. E logo eu vou dar a minha resposta e o que eu acho.
Mas voltando a Elias, existe alguma outra evidência além de Malaquias que Elias poderia ser uma das duas testemunhas? Bom, uma das características das duas testemunhas é que qualquer pessoa que tente prejudicá-los acabará sendo ferida. Se alguém se aproximar deles, a Bíblia diz que eles lançarão fogo pela boca, aniquilando e destruindo os seus inimigos. Você sabe qual é um dos milagres que tornou Elias muito famoso, né? Ele fez descer fogo do céu. Em uma passagem muito conhecida, aquela em que ele se colocou diante do povo de Israel e gritou: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-o, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Depois ele desafiou os profetas de Baal e disse: vocês, profetas de Baal, peçam ao seu Deus e eu pedirei ao Senhor. Aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Então Elias disse aos profetas: já que vocês são a maioria, escolham um novilho, o preparem e peçam em nome dos seus deuses, mas não acendam o fogo do sacrifício. E assim os profetas de Baal passaram toda a manhã até o meio-dia, clamando e pedindo aos deuses que respondesse com fogo. Mas o fogo não acendia. Quando chegou a vez de Elias, o profeta falou com o povo de Israel e pediu que enchessem 4 jarros de água e derramassem sobre os pedaços de carne, repetindo isso 3 vezes. Ou seja, um total de 12 jarros foram derramados. Depois, quando chegou o momento do sacrifício, o profeta se aproximou do altar e pediu a Deus uma prova de que ele era real e verdadeiro. E o que aconteceu foi que Deus enviou fogo do céu e mostrou a todos quem é o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Outro fator que indica que Elias pode ser uma das duas testemunhas é que ele não morreu. Se você olhar na Bíblia, apenas 2 pessoas não morreram. Uma foi Elias e a outra foi Enoque. Então, por esse motivo, muitas pessoas dizem que Enoque poderia ser uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Mas, para mim, aqui está uma evidência mais convincente que a Bíblia diz: darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias. Apocalipse 11, versículo 3. Eu quero que você lembre esse número. É o número de 1260 dias. Guarda aí na sua mente. Mas há mais um ponto a favor no caso de Elias ser uma das 2 testemunhas. A profecia diz que essas 2 testemunhas, ela tem o poder de fechar os céus e fazer com que não chova enquanto eles estiverem profetizando. Elias, ele era conhecido por fazer descer fogo do céu, mas também é conhecido como o profeta que parou a chuva. E isso impressiona muito. Mas por quanto tempo Elias parou a chuva? Tiago 5,17 nos dá a resposta. Diz que Elias era um homem como nós, mas orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Agora você se lembra daquele número que eu pedi para que você guardasse na mente, 1260 dias? Bem, se você pegar todos os dias e somá-los, o resultado dá em anos 3 anos e meio. É uma coincidência terrível. Agora, antes de apresentar o possível terceiro candidato, eu quero saber o que você acha. Elias poderia ser uma das 2 testemunhas? Escreva aqui abaixo, já eu dou minha opinião. Agora vamos voltar a Apocalipse mais uma vez. Nesse livro, nós lemos que essas 2 testemunhas terão poder de transformar a água em sangue. E eles farão. Também terão o poder de fazer cair todo tipo de pragas sobre a terra. E quem você se lembra? Moisés. A Bíblia nos conta que, pelo poder de Deus, Moisés foi capaz de transformar o rio em sangue. Foi ele também que enviou as 10 pragas que caíram sobre o povo egípcio. Por que Moisés realizou esses sinais? Nada mais, nada menos do que para despertar o povo e dizer a eles que eles deveriam obedecer ao Deus Criador dos céus e da terra. E essa é exatamente a mesma razão pela qual as 2 testemunhas usarão sinais milagrosos para dizer ao mundo inteiro que eles acordem e reconheçam o verdadeiro Deus e se arrependam dos seus pecados para obter a vida eterna e possam viver no seu reino desfrutando da sua alegria e felicidade por toda a eternidade. Algo que realmente chama muita atenção, hoje em dia ninguém sabe aonde Moisés está enterrado.
Na verdade, parece que até o próprio diabo ele tem um fascínio particular, uma obsessão pelo corpo de Moisés. Pois no livro de Judas é dito que nem mesmo o arcanjo Miguel, ao discutir com o diabo sobre o corpo de Moisés, ousou amaldiçoá-lo, mas disse: que o Senhor te repreenda. Judas 1, versículo 9. A pergunta que surge é: por que o diabo estava tão preocupado com o corpo de Moisés? Por que ele não estava discutindo sobre o corpo de Noé, de Sansão, de Davi ou Jonas? Por que Moisés? Será que o diabo conhece as escrituras melhor do que qualquer cristão? Será que poderia ser que o diabo viesse usar o corpo de Moisés para enganar as pessoas nos últimos dias? Ou porque ele sabe que Deus pode usar Moisés como uma das duas testemunhas para atrair muitos filhos e filhas de Deus de volta ao Pai Celestial? Imagine, o espanto que seria, não só para nós ou para os islâmicos, mas principalmente para o povo de Israel ver Moisés, o seu ancestral, aquele que trouxe a lei, os 10 mandamentos, entre eles, nos últimos dias, ajudando a eles reconhecer os seus pecados. Imagino que essa situação poderia gerar um grande avivamento no meio dos judeus e em toda a nação judaica, levando muitos a recorrerem a Deus e depositarem a sua fé e confiança e aceitar a Jesus como seu Salvador. Porém, há uma peça fundamental nesse quebra-cabeça que nós temos que refletir. O profeta Zacarias falou sobre essas duas testemunhas milhares de anos antes, mas ele as chamou de os dois candelabros, ou as duas oliveiras. Vocês sabiam que essas palavras são repetidas no livro de Apocalipse, no capítulo 11? Pode parecer uma coincidência ou uma pergunta boba, mas por que há apenas duas testemunhas? Ao longo de toda a Bíblia, parece que existe um destaque para os sinais de poder que acompanharão essas duas testemunhas. Você lembra quantos anjos estavam sentados sobre o túmulo de Jesus para testemunhar que ele havia ressuscitado dos mortos? Havia 2 anjos. Lembra quando Josué mandou espiões a Jericó? Quantos haviam? 2. Parece que 1 não é suficiente e 3 é demais. O número correto e exato é 2. Agora eu prometi que eu iria falar a vocês quem que eu acredito que sejam as duas testemunhas. Antes de dizer o que eu acho, eu quero deixar bem esclarecido aqui uma coisa. A minha opinião pode estar completamente equivocada. Eu sempre afirmei e afirmo aqui no canal que eu não sou um erudito bíblico e nem sou um teólogo. Eu sou um cristão que pesquisa, que lê a Bíblia e ama falar dos mistérios da palavra de Deus. Bom, eu acredito que a minha resposta nesse momento está no cenário da transfiguração. Vamos imaginar que nós subimos a uma montanha, um monte, e lá vemos Pedro e Tiago e João. Lá você pode ver Jesus transfigurado com 2 homens que estão com ele. Esses 2 homens eram Moisés e Elias. Eu particularmente acredito que Deus poderá usar exatamente essa dupla lá na grande tribulação. Moisés e Elias, sendo eles essas duas testemunhas. Como também pode ser simbólico, como eu já fiz um vídeo antigo aqui no canal sobre esse assunto. Eu sou uma pessoa aberta a mudanças de entendimentos e visões bíblicas, tá? Eu não sou fissurado e apegado e bitolado em nada, porque ninguém tem a verdade absoluta de nada. Moisés também representa a lei, enquanto Elias representa os profetas. Agora a verdade é que nós não sabemos quando esses eventos vão ocorrer. É provável que muitos que estão assistindo esse vídeo, eles não viverão para verem quem são essas duas testemunhas. Mas eu quero que você se lembre só de uma coisa. Jesus, ele quer encorajar a você, para você colocar a sua confiança nele. Você lembra que alguns minutos atrás eu mostrei a profecia em Malaquias sobre o retorno de Elias? Pois bem, você sabe qual é a última palavra de Malaquias no último livro do Antigo Testamento? Maldição. E você sabe qual é a última palavra do último livro do Novo Testamento, Apocalipse? Graça. Então eu só quero te fazer uma pergunta. Você está sob maldição ou sob a graça? Se você está sob maldição, é porque rejeitou a Jesus. Então saiba que se você não se arrepender, você estará diante de Deus e será punido pelos seus erros e falhas e pecados, e recairá sobre você todas as pragas do Apocalipse. Todavia Deus está pronto para salvar qualquer um que reconhecer a sua situação e venha pedir perdão a Ele. Eu preciso te perguntar outra coisa. Você aceita essa graça?
esse presente gratuito, não se trata de ser bonzinho e tentar conquistar o favor de Deus pelas suas obras, não, nada disso. A Bíblia deixa claro que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia, que não há nada de bom em nós, exceto a graça que nós recebemos de Deus. A graça é sobre receber tudo o que Jesus fez, aceitar o seu sacrifício, aceitar a sua morte por cada um de nós, que nos liberta da maldição e nos perdoa. Nós estamos justificados, não por méritos próprios, mas pela graça. Aliás, eu lembrei de algo que eu havia me esquecido de falar aqui no vídeo. Na verdade, quando a profecia diz que as duas testemunhas serão assassinadas e mortas, é que esses dois homens de Deus serão um lembrete de que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e reconhecer o quão pobres e miseráveis são sem o poder regenerador do sangue de Jesus. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou desse vídeo. E se esse vídeo foi uma bênção na sua vida, edificou a sua vida, abriu os teus olhos, repasse esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com amigos, com familiares, pessoas que você conheça. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E gente, esse aqui é o Cut, um emagrecedor 100% natural, registrado na Anvisa, não tem efeito colateral, funciona de verdade. O Cut, ele ajuda a controlar a fome, dando sensação de saciedade, reduz a retenção dos líquidos do corpo e acelera o seu metabolismo, resultando assim um emagrecimento mais rápido e saudável. O Cut está com preço acessível que cabe no seu bolso. Você pode pagar no cartão, no boleto e no Pix parcelado, tá? E se você quiser adquirir o produto, o link estará na descrição e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Emagreça com saúde e com qualidade de vida.